Salve, galera! Meu nome é Rafael de Toledo Pedroso, comigo está meu grande amigo Diogo Tabanês. Salve. E hoje a gente vai ter uma conversa, vai discutir um pouco sobre o disco Magos Operandi, do grande Parte 1, rapper, produtor, um artista bem múltiplo aí de São Paulo. Diogo, quer puxar um pouquinho da contextualização sobre o Magos Operandi pra gente? Vamos lá. O Parte 1, só para dar um recorrido rápido da carreira dele até então, pseudônimo de Fábio Luiz, é um artista fundamental nesse momento de fundação e expansão do chamado underground, do rap independente em São Paulo, nos anos 2000, logo após a primeira geração ali nos anos 90, né, em que se solidificou o rap no Brasil, e principalmente ali no eixo Rio-São Paulo, né? Depois foi se expandir mais, mas para mim, na minha opinião, os anos 90 foi o momento em que se provou que dava para fazer rap no Brasil, que o rap é relevante dentro da cultura brasileira. Nos anos 2000 que rolou então, foi, como eu disse, a expansão do rap para a indústria como um todo, e em complemento a isso, de um jeito quase coordenado com isso, o surgimento do chamado underground, do rap independente. Das grandes instituições do underground nesse primeiro momento aqui em São Paulo foi o coletivo Rima Rara, que foi fundado pelo Parte 1, por ele mais outros colegas dele. Então quem fazia parte logo desde o começo era ele, o Secreto e o Suisaki, que formavam o Missouri Sana, o pessoal do Ascendência Mista, do Contrafluxo, do Rua de Baixo, do Elo da Corrente, e mais outros artistas juntos, ou que não necessariamente faziam parte do Rima Rara, mas estavam ali em órbita, enfim. E nesse momento, ali, digamos, entre 2000 até 2010, até um pouco antes disso, já o Rima Rara foi aqui em São Paulo uma das maiores agremiações do underground. E o Parte 1 sempre foi um artista que prezou pela originalidade, pela criatividade ali. Ele sempre foi um cara que fez um som diferenciado, não digo completamente fora da curva, mas um som original, um som pessoal, e um som que não procura de forma nenhuma se adaptar a exigências formais ou mercadológicas. Claro, com exceções, né? Nenhum artista é unidimensional, muito menos o Parte 1, mas, de forma geral, a identidade dele é essa, né? Referências, temas, técnicas, formas, estética mesmo. É uma coisa original, uma coisa diferenciada. A gente vai explicar melhor por quê. Sim, vale a pena lembrar, eu acho que você não falou, né? Ele é irmão mais novo do Rappin' Hood, que é um MC também aí clássico da história do hip hop brasileiro. Era membro do Possemente Zulu, que foi um grupo também aí que tem a sua importância dentro da história do hip hop nacional. E o Magos Operandi vai ser lançado em 2008, pro fim de 2008, e é o que eu acho que é o segundo disco solo, né, do Parte 1 pós o fim do Missouri Sana, como você falou, que era o grupo dele junto com o Secreto e com o Suisaki. E é um disco que a gente escolheu para falar no primeiro episódio por mais de um motivo, né? E um deles pelo menos para mim, um disco que representa um momento de virada muito importante na carreira do Parte 1 como artista. E também no rap underground brasileiro como um todo. A gente vai entrar nisso com um pouco mais de detalhe depois. Muita coisa estava acontecendo naquela época, lá 2008 para 2010, até um pouco antes disso já. E o Magos, por mais que não tenha sido um disco que foi exatamente super influente na época, eu acho que ele reflete de um jeito muito interessante esses acontecimentos que estavam rolando. Sim. Porém, não diretamente, isso que eu acho legal. É uma reflexão já a partir, já processada ali, entre aspas, pela ótica do Parte 1, como ele via isso, como ele absorvia isso e como ele se colocava enquanto artista nesse contexto. É um dos vários motivos pelo qual eu acho esse disco interessantíssimo, né? Não, eu também. Eu acho que, bem puxando isso que você falou, o Magos Operandi, ele é muito sobre o momento do Parte 1, né? Um álbum muito individual nesse sentido, mas que acaba sendo
análogo à situação que o hip hop passava no Brasil também. Sim. Então, de uma forma muito interessante, ele acaba dialogando com esses dois cenários, esses dois escopos, sem também ser muito pretensioso, né? Sem estar tentando necessariamente fazer grandes comentários. Eu acho que através de comentários mais introspectivos do parte 1, você acaba tecendo uma análise muito interessante sobre o que o hip hop, sobre o momento que o hip hop vivia no Brasil e as transições que viriam a acontecer não muito tempo depois também, né? Exato. Esse disco também, se você pegar a discografia do parte 1, você até fala, não é um disco super clássico, né? Nem dentro da discografia do parte 1, né? Acho que esse é outro ponto que foi interessante da gente trazer também. É meio lado B. Sim, eu mesmo que sempre curti o trampo dele, demorei pra escutar do início ao fim Magus Operandi, porque primeiro você cai num raciocínio quebrado, aí eventualmente você vai pra um Cortex Fan, que é um álbum ali que experimenta mais, né, e é muito bom também, mas o Magus, como você bem falou, ele tá nesse momento de transição, e aí eu acho que por isso, às vezes ele acaba um pouquinho esquecido quando comparado a outros trabalhos do parte 1, até o EP A Autoridade da Razão, acho que é isso também. Eu vejo a galera citar mais do que o Magus. Eu acho que o Magus, entre outros motivos, é um pouco porque ele é um disco... Eu não digo que chega a ser autoindulgente, não é isso. Mas é um disco mais pessoal do parte 1 no sentido de que ele tava... Tem horas que realmente dá a impressão que aquilo é mais uma... Eu não vou dizer só uma experimentação, não é só isso. Mas tem um caráter mais livre, tem uma coisa de brincadeira, de autodescoberta ali quase, né? Eu ia falar isso, então, realmente. Que chega a beirar as raias da autoindulgência de vez em quando, eu não vou mentir. Eu acho que toda autodescoberta é um pouco autoindulgente. De forma geral, sim. Não é de forma nenhuma exclusivo dele. Mas em comparação, por exemplo, com o Raciocínio Quebrado, que é um dos maiores clássicos solo dele, pelo menos nesse primeiro momento da carreira, sim. O Raciocínio Quebrado, por mais que seja muito diferenciado, muito original, é um disco de rap tradicional, né? Tradicional entre aspas, né? Mas é um disco de rap, um formato mais ou menos convencional ali. E o Magus Operandi, ele já joga isso de cabeça para baixo, tanto no escopo maior do álbum como um todo, quanto dentro das próprias faixas, né? Uma coisa que é interessante para mim no Magus Operandi, que acho que rende uma discussão legal, é o jeito em que ele subverte essas convenções da forma canção, entre aspas, do rap, né? Sim. Claro, não é ele que inventou isso, não é nada tipo absurdamente original, mas ele sabe usar isso de jeito muito legal nesse disco, para criar uma experiência ali que é diferenciada em relação à maioria do que rolava na época, né? Então, uma comparação que é difícil de não fazer é com o Non do Corduco, do Kamal, que saiu no mesmo ano, alguns meses antes. Inclusive, uma das faixas do Magus Operandi é um remix de uma faixa do Non do Corduco, né? Dominion Remixos. A original é só Dominion. E não tem como não comparar as duas coisas, as primeiras duas faixas e depois os dois discos como um todo, né? Então, o Non do Corduco eu gosto muito, eu acho que eu ouvi ele mais do que o Magus Operandi na minha vida. E ele não é exatamente também super convencional, mas ele tá bem perto disso. Então, a nível de forma, ele é aquela coisa... Faixas com alguns interlúdios, algumas skits ali, algumas faixas mais melódicas, algumas mais verborragia ali mesmo, refrão, verso, refrão, ponte, etc e tal. Ótimo, é um trabalho de altíssima qualidade, eu gosto muito. O Magus Operandi também adoro, mas por motivos diferentes, porque o Magus Operandi é bem diferente, né? Sim, mas realmente a comparação com esse disco do Kamal é inevitável, né? Foi o maior lançamento do hip hop no Brasil no ano de 2008, pelo menos, assim, um dos que, né, mais fez barulho, assim, teve relevância real, teve uma influência grande, e você sente que, né,
que o Parte 1 é influenciado, o Parte 1 vai fazer o Magus ao decorrer do ano de 2008, né? O álbum sai bem pro fim, sai na, sei lá, última semana do ano. E você sente que ele é influenciado pelo estado do rap ali, pelo amor que o disco do Kamal recebe e também pelo momento que o hip hop vivia. É legal, às vezes, contextualizar um pouco do Brasil em 2008 também, porque, né, é pouco e bastante tempo. Pra quem viveu aquela época, é sempre engraçado, porque parece ontem, mas é aquela coisa, tipo, é 2008, tem gente que não tem nenhuma noção do que tava rolando. Então, falando assim, apenas tópicos meio aleatórios pra dar uma contextualizada geral no que era o Brasil de 2008, a gente tinha Tropa de Elite como principal filme, né, o grande papo. Lula era presidente, as Olimpíadas estavam rolando na China, teve o caso dos Nardoni, que foi uma coisa bem famosa, dominou a mídia durante grande parte do ano. E a música mais escutada era Boa Sorte, da Vanessa da Mata, que tem um feature de algum artista americano, eu nunca lembro. Era aquela época que a gente tentava internacionalizar as músicas, né? Você tinha Negra ali tocando com Akon, umas coisas assim. E é mais ou menos nesse Brasil de 2008, com o álbum do Kamal sendo ouvido por grande parte da comunidade do hip hop, que o Parte 1 começa a entrar nessa viagem, né? Porque eu acho que o Magus Operandi tem um pouco essa característica, né? De ser um álbum meio louco. E é uma coisa que ele sabia, vide a faixa que se chama, né? Não é Esquizofrenia, como parece que quase uma defesa a esse lado um pouco mais casual, um pouco mais bagunçado, talvez, do disco, como você ia bem puxar a coisa da subversão, da forma, né, que o Parte 1 traz. E é livre, né? É um voo livre que ele faz ali. Então tem seus altos e baixos, tem suas manobras radicais, tem seus momentos que fica uma coisa um pouco diferente, às vezes esquisita, às vezes agradável, depende muito mais do ouvinte, na verdade. Mas é um compromisso que ele assume e leva até o final, pro bem ou pro mal, né? Ele não vai... Não é um trem em cima dos trilhos, é um planador lá no céu. É menos seguro, não tem estabilidade, você não sabe bem para onde você está indo, mas em compensação é uma viagem que pode ser muito mais empolgante, né? Sim. Eu só assim, para contextualizar, caso você esteja ouvindo e você não tenha escutado o Magus Operandi, o álbum tem 20, 21 faixas, mas, né, o Parte 1 ele divide bastante. Vão ter faixas que são puros instrumentais, às vezes de 1 minuto, nem isso. Enquanto outras são faixas rimadas, com, né, uma estrutura um pouco mais clássica. Outras são rimadas com uma estrutura menos clássica, às vezes não tem nenhum refrão, é apenas uma sequência de versos e ela só acaba. E você nunca sabe exatamente, né? Eu acho que essa é uma qualidade que o Parte 1 vai carregar pro resto da carreira dele, né? Da imprevisibilidade, né? Você nunca sabe o que você tá esperando quando a faixa muda. E isso é uma coisa que, pra mim, adiciona muito valor, né? Pro trabalho dele, especialmente pro Magus também. Eu diria que hoje em dia a imprevisibilidade dele já ficou meio previsível, de certa forma. Talvez, mas sim, talvez. Ainda é... Porque, bom, não é de hoje isso, né? 2008, primeiro exemplo que a gente tem dele fazendo isso. Nada de errado com isso, claro. Ele é um cara que ele achou que ele faz o que ele quer fazer. Ele faz muito bem, diga-se de passagem, na maioria das vezes. E é isso, ele é um cara que... Isso é algo que eu acho bom falar, porque isso define ele como artista, além de ser uma característica dele, isso define a obra dele. Que é o quanto ele é compromissado com esses princípios estéticos e discursivos dele, que ele foi estabelecendo ali ao longo do tempo para ele mesmo, né? Desde antes do Missouri Sun até hoje, isso continua... também não é que... Ele estabeleceu uma lei ali e ele segue à risca até hoje, porque essas próprias referências, essas próprias formas que ele usa vão mudando dinamicamente. Mas o que importa é que ele é um cara, me parece pelo menos, que ele é muito fiel a si mesmo enquanto artista. Ele é muito íntegro, sabe? E o resultado disso é, de forma geral, são obras que têm seus altos e baixos, mas elas são íntegras, elas
elas são genuínas, sabe? Elas são de verdade. Seja lá o que isso quer dizer, mas elas são de verdade. Tem uma autenticidade, né? Essa é a palavra, Impalpável. autenticidade, que eu não lembrei, mas exatamente isso, autenticidade. Não, definitivamente. O trabalho do Parte 1, ele tem essa coisa, né, assim, meio autoral num sentido, né? Claro, tudo é autoral, né, que é feito, mas autoral nesse sentido realmente de uma identidade muito forte, né, de uma visão muito forte pro que ele é, uma intenção bem traçada, bem delineada, e ele geralmente chega num resultado que você vê que não é por acidente, né? Sim. Que ele foi bem deliberado, que ele Faz quis sentido, chegar né? nisso, que faz sentido. Mesmo que não faça sentido, faz sentido dentro da proposta. Pode E aí eu ser, acho que pode isso ser. é uma coisa que vem das influências que o Parte 1 traz, né? Ele é um cara que é muito influenciado pela cultura norte-americana, especialmente a cultura mais independente, do cinema independente. Claro, o rap nem se fala, né? Pô, isso é Importante óbvio. pontuar isso, que nos anos 90 ele passou alguns anos em San Diego, né, na Califórnia. E lá ele entrou em contato, ele já com a referência do rap nacional clássico anos 90, São Paulo, ele ainda foi, imagino que um dos primeiros brasileiros da história a pegar referências ali de quem? Do ELP, do Antipop Consortium, dessa galera que nos Estados Unidos naquele momento estava nascendo com força, o que depois veio a se chamar de rap independente, rap underground, que nos anos 2000 foi que tomou maior força, né? Mas lá já estava rolando isso. E Eu essa... vou, eu vou chutar que um pouco dessa proximidade veio pela relação que o Parte 1 tem com skate, né? Também com outras áreas Sem dúvida. da cultura e das manifestações mais da cultura de rua. E eu sei que ele né, tem uma apreciação muito grande aí por tênis, assim, né? Um sneakerhead, né? O termo. E, enfim, eu imagino, essa época, né, o rap underground nos Estados Unidos também era ainda muito atrelado a essa cultura do skate. Principalmente, assim, um rap que teriam características um pouco mais experimentais, um pouco menos comerciais, né? Então, eu imagino que essa viagem, esse intercâmbio que o Parte 1 acaba fazendo em San Diego vai influenciar a música dele aí meio Com que pra certeza, sempre, né? com certeza. E essa fusão que tem no primeiro momento ali dele juntando esses dois lados ainda de um jeito que um pouco mais, não diria desajeitado, mas um pouco mais cru ainda. Isso eu digo bem antes do Magus Operandi, no começo do Missouri-san ali. Cria um efeito muito interessante e influenciou um pessoal ali próximo ali na época. Então, um pessoal que eu vejo muito esse crossover de referências que fica uma coisa bem divertida é o Ascendência Mista, por exemplo, que eu espero ter oportunidade de falar aqui algum dia, porque é um dos meus discos de rap favoritos, você sabe disso, né? O Produto Mental Faturado. Com certeza. E por aí vai. Mas enfim, vamos falar mais do Magus Operandi em si, então. Me conta aí, o que você gosta desse disco, o que faz ele diferente na sua opinião, o que traz ele pra você com força? Cara, exatamente essa questão. Como eu posso colocar isso? Essa incoerência coerente dele. É o que, pra Legal. mim, acaba sendo a principal força dele. Inclusive, incoerência coerente parece muito uma barra que o Partião escreveria, né? Parece. Além da poética do Parte 1, que é sempre excelente. Uma coisa que você pode sempre contar com Parte 1 é que ele vai ter boas barras. Assim, isso é o que eu espero, no mínimo. Sem dúvida. Daí depois você espera boas beats e tudo, mas ser levado numa jornada bem fluida não é uma coisa que todo disco de rap, ainda mais de 2008, consegue fazer de uma maneira tão autêntica. E eu gosto bastante dessa imprevisibilidade. Eu gosto do jeito meio cinematográfico que o Parte 1 conduz a narrativa do disco dele. E é uma coisa, né, que eu ia falar, que ele é muito influenciado pelo cinema independente. Você vê isso em samples que ele usa não só no Magus Operandi, mas ao decorrer da carreira dele. Ele vai ser um adepto da colagem. E ele faz uma coisa que eu adoro porque ele vai, não sempre, mas muitas vezes, e no Magus ele já faz isso, ele opta pela dublagem, né? E aí traz um pouco dessa brasilidade
Porque a dublagem, especialmente a dublagem dos anos 80, 90 ali, até início dos anos 2000, tem uma característica muito específica, até na própria qualidade de gravação, né? Então quando você utiliza assim uma coisa dublada, eu acho que você traz um pouco dessa cultura pop brasileira, dessa coisa que acaba meio esquecida. Isso é uma coisa que eu acho legal, algo por si só evocativo, né? E claro, você ter uma qualidade evocativa para quem não sabe é quando posso estar enganado, mas em linhas gerais é um recurso narrativo estético em que algo não necessariamente te lembra de algo específico, mas não tem uma relação necessariamente tão direta assim, mas ela invoca a ideia de um momento geral, uma coisa, às vezes é nostálgico, às vezes tem a ver com nostalgia, é bem comum isso. Então, isso não é uma referência específica direta, mas ela traz muita coisa ali, quase como uma aura, sabe? Então, isso de dublagem, por exemplo. Nem vou falar muito de como. A dublagem brasileira ela é referência mundial, você sabe, né? Você trabalha com cinema, você Sim. sabe disso. A escola de dublagem brasileira é referência no mundo inteiro. Você vai ver filmes dublados em outra língua, o negócio é horroroso, né? A gente realmente faz muito melhor que a maioria do resto do mundo. Mas, para além disso, tem toda aquela coisa que é uma referência universal do brasileiro, né? Acho que até transcende um pouco os limites de classe, até eu diria, que é ver filme dublado, né? Quando você é mais jovem, você vai no cinema, ou vê na TV, enfim, o que for. E tem aqueles dubladores que a voz a gente já conhece, a gente já reconhece, assim, sabe? A gente nem sabe o nome do dublador, mas a gente Não, tem... pô, tem uns que foram catapultados, né? Por exemplo, pensa no Guilherme Briggs. Sim, Pô, você ouve, você fala, eu falo o é. nome dele e me vem a voz dele na cabeça. Inclusive falam Tem que eu né? pareço ele, cara. Desculpa, não tem nada a ver com a história, mas eu tinha que comentar. Sempre falam que eu pareço o Guilherme Briggs. Eu acho que não pareço não, mas bom, fazer o quê, né? Não, mas a gente tem alguns dubladores realmente bem clássicos. Eu acho que o Parte 1, ele sempre luta um pouco pra encontrar essa identidade muito múltipla dele, que seria, né, essa figura meio nerd, mas no Brasil, mas que ama a cultura do rap, do skate. E é uma coisa que acaba muito em conflito no Brasil, né? Acaba não sendo uma coisa tão fácil de você apontar o dedo e associar algo a Sim. você, né? Você acaba tendo que forjar essa cultura pra si mesmo. Sim, total. A coisa também meio cinematográfica que eu acho interessante do disco, eu sinto que muito da mentalidade do Parte 1, quando arranjando as músicas, né, realmente organizando os sons, falando do jeito mais, assim, prático, realmente, é uma mentalidade meio de quem tá fazendo uma trilha sonora, assim. Eu tenho muito essa impressão. E faz muito sentido se você pensa que esse é o disco que ele grava depois de ter trabalhado fazendo o quê? Arranjando e produzindo trilha sonora do filme Antônia, da Tata Amaral, e depois da série Antônia, da Tata Amaral também, que foi feita pela Globo, né? Então, que foi, diga-se de passagem, o único trabalho do Parte 1 que eu saiba, assim, de um escopo maior, junto a né, pô, a Globo é uma máquina, né, não é nem mais um fazer cultural ali, já se torna outra coisa, né, e não dá pra gente saber, claro, as experiências que o Parte 1 vai ter trabalhando com a Globo, arranjando e produzindo trilha de filme, de série, mas se linhas e momentos do Magus Operandi são indicativo, essa experiência provavelmente não foi tão positiva. Realmente. Falo como uma completa suposição, mas... Não, mas é uma suposição justa, eu acho. E nesse nível, o Parte 1 ele é um cara que ele não dificulta pra gente, porque ele escreve de jeito pessoal, ele escreve sobre ele, né? A autorreferência dele não é só aquela que é meio regra no rap, né? Porque o rap é uma coisa que me fascina bastante, é que ele fala sobre si mesmo a todo tempo. E também não é o único, mas o rap parece que ele fala de um jeito mais natural disso. Então, sei lá, no rock, por exemplo, você tem um rock que fala sobre rocking hard, né? Eu faço um rock foda. A música é sobre isso. E existe isso, é normal. Mas no rap parece que é meio que a regra, né? Então, mesmo numas músicas mais diegéticas, com mais história, com mais narração,
vai ter ali uma coisa autorreferente. Mas o Partiu ele não é autorreferente só nisso, ele fala de si mesmo enquanto indivíduo não artista e quanto artista, das duas coisas. Ele fala sobre o ato de rimar, o ato de criar, o ato de fazer beat. De novo, nada não é necessariamente único a ele isso, ele não é o único que faz isso, mas é uma característica marcante. Ele sabe fazer isso de um jeito interessante, que não fica só autoindulgente, fica genuinamente algo que te interessa, ele sabe, algo que te traz, que te busca, né, para ouvir a música dele. E o Magos realmente é um dos discos mais pessoais dele, eu diria, no sentido de que ele realmente se liberou muito para fazer o que ele queria. Suponho, né? Imagino, não sei dizer com certeza, mas dá muito forte essa impressão para mim. Talvez pela primeira vez na carreira dele que ele se permitiu tanto. É um álbum que ele não tem medo de brincar consigo mesmo, né? Ele não... Tem muita coisa ali que me parece, a impressão que dá de novo, não sei dizer, mas a impressão que me dá é que ele fez quase que de brisa, sabe? Não que isso seja ruim, isso é ótimo. Sim. Ele botou ali porque cabe, e realmente cabe, não tem nenhum momento em que fica nada muito discrepante. Tem momentos ali em que o ritmo fica, pra mim, me parece... Não sei, não dá tão certo ali, tem seus altos e baixos, como eu falei. Quanto mais eu escuto o disco, inclusive, que eu escutei... Já escutava fazia muito tempo, né? Mas eu escutei bastante essa última semana em preparação aqui pro programa, e quanto mais eu escuto, mais eu vejo momentos que eu acho que não encaixa tão bem ali, mas o importante é que ele não abre mão dessa energia, né? Isso é uma coisa constante no álbum inteiro, com ou sem os altos e baixos, uma energia genuína, assim, e positiva, uma energia criativa, né? Eu acho que como o disco, né? O disco já carrega esse nome, né? Magos Operandi. É bem óbvio sobre o que se trata, né? Se trata sobre o modus operandi do parte 1, né? Assim, falando no escopo geral, o disco é uma afirmação do seu fazer criativo, né? Do seu modo de criar. E eu acho que ele quer deixar bem claro que a exploração aberta faz parte do modo dele de criar, assim. Então, quando você tem uma faixa tipo LFO e etc. Tipo, pô, o nome já é ali na tua cara que isso não vai ser... Pô, tem etc no nome, não vai ser uma faixa super elaborada e complexa. Se você já sabe o que é um LFO, e depois a gente pode explicar se for o caso, você já vê a faixa e fala, porra, isso daí vai ser uma brincadeira do caramba. Se você não sabe, você começa a ouvir e você já percebe imediatamente também, né? Eu acho que essa que é a coisa. O Part 1 ele sempre transita entre algo que vai ser meio referencial e aí algo que é uma exploração, né? Aí realmente, se você não sabe o que é LFO, eu acho que você pode até ficar na dúvida se ele não tá fazendo uma referência a um jogo, um programa de ficção científica, alguma coisa assim. A real é que LFO é Low Frequency Oscillator, né? Oscilador de frequência baixa e, enfim, ele só tá brincando com os osciladores. É isso. E é muito engraçado, né? Eu acho divertidíssima essa faixa. Ela fica num momento que não favorece muito, eu acho, mais pro final ali do disco. Que aí eu acho que ele começa meio que a mostrar um pouco as costuras ali, a ficar um pouco... que é mais ou menos ali dos 2/3 pro final, né? A partir do... dá uma leve impressão que pode ter sido meio corrido a finalização as últimas 4, 5 músicas, por aí. Se bem que a quinta, antes de terminar, é Enigma, que é um dos destaques do disco, então... Bom, não é uma parte tão grande assim que eu acho esquisita, entre aspas, né? Sim. Mas só pra trazer a coisa da LFO, bem por isso, eu acho interessante essa coisa do Parte 1 transitar entre uma referência, às vezes assim, né, um pouco mais complexa, mais específica, não é nem complexa, mas vamos botar, Parte 1 é um cara de gostos bem específicos, gostos nichados, ele vai fazer referências às coisas que ele gosta, que às vezes não são tão óbvias, né, vai ter sample aí do Jim Jarmusch, de filme... mais independente americano, e eu acho que ele também se influencia muito pelas brincadeiras que esses filmes fazem em relação à forma do fazer cinematográfico. Total. Ele vai se inspirar para brincar com a forma do fazer um disco de rap, né? Completamente. Inclusive eu queria então falar do sample do Jim Jarmusch, que é um dos momentos altos do disco. Para mim é uma coisa simples, assim, que não se destaca muito, mas eu interpreto muita coisa. Eu
Eu gosto de extrapolar um pouco na interpretação às vezes, você sabe disso, então eu vou tentar não ir longe demais. Mas eu acho muito interessante, porque é a faixa 3, né? A faixa 4 chama. É uma das primeiras. É a faixa 4, é a Escrima, que seria o segundo interlúdio instrumental, skit, o que seja. Tem menos de um minuto, tem 54 segundos. E começa com um instrumental ali, um beatzinho normal. Um beat que é bem a cara dele, né? Que ele mexe bastante com o sintetizador, com os efeitos ali de processamento, sim, que até hoje não é super comum, na época não era comum definitivamente. É uma comparação que dá pra fazer entre o beat do Dominion, que tá no disco do Kamal, e o remix que tá no Magus Operandi, que o beat é do Parte 1. E aí já vê que é uma escola completamente à parte, né? Mas enfim, a gente entra melhor nisso depois. O que eu queria falar do Ice Cream, que tem esse sample, é do filme Down by Law, do Jim Jarmusch, que é um diretor que eu adoro, inclusive. Você sabe disso, eu sei que você gosta também. Uhum. É um filme dos anos 80, de 86, se eu não me engano, que basicamente é um filme, é um humor negro, meio surrealista, meio absurdista, em que os dois protagonistas são dois presidiários super mal encarados, super bandidão mal. Inclusive um deles é o Tom Waits, que interpreta, o outro é o John Lurie. E aparece um sujeito que é um italiano maluco, que é o Roberto Benigni, que faz. É o primeiro filme internacional dele, inclusive, eu acho. E é um personagem completamente biruta, pirado, não fala nada com nada, nunca sabe o que está acontecendo, tá sempre feliz, querendo brincar, e os caras super, né? E tem esse momento que ele começa a cantar Ice Cream, You Scream, We All Scream for Ice Cream. E o Parte 1 foi e botou isso no interlúdiozinho. A referência mais óbvia que primeiro me vem é aquela coisa que é até relativamente comum no rap. Acho que nos anos 80 era mais comum do que hoje... Aliás, anos 90 era mais comum do que hoje em dia, que era samplear diálogo de filme. E aí tem aqueles clássicos, né? Tem aqueles do Scarface, né? O Don't Fuck With Me, Say Hello to My Little Friend. Tem várias músicas que sampleiam esse exato diálogo. Tem aquele... O Giza, daquele do... Que é muito clássico, daquele álbum solo dele, que é tipo 1 minuto e meio de uma menininha. Do Liquid assim. Swords. And then, do Liquid Swords. The Devils Came, é um troço enorme. Pelo menos essa ele é um pouco mais proposital, eu acho. Faz mais sentido dentro da ideia do disco, né? O GZA fazer isso. Mas sim, era uma coisa super comum. Tem aquele do Judgment Day, que inclusive é um disco que tem a trilha sonora, que é de crossover de rap com rock, é bem interessante. Mas isso é outra história. Tem aquele do Rule Number 1, Never Steal From Me, alguma coisa assim, enfim. E são uns diálogos super manjados. Você começa a escutar, principalmente rap gringo, você vai reconhecendo, assim, você vai fazendo bingo ali dos discos de ter tais e tais diálogos de tais e tais filmes, coisas super manjadas. E é interessante porque eles faziam isso pra você criar uma associação. Entre, sim, sei lá, o Jay-Z e o Scarface, entre o Wu-Tang Clan e a galera Shaolin. E a associação que o Parte 1 quer fazer é, tipo, ele e o Jim Jarmusch. Exato, isso que é legal. Todo mundo queria se associar com um bandidão, com um samurai, com sei lá o quê. E o Parte 1 bota um filme completamente absurdo, bota o diálogo de um personagem que é um demente maluco ali, nunca sabe o que está acontecendo. E isso me leva para uma coisa maior, que eu acho que é um grande tema do Magus Operandi, que é uma recusa, uma transgressão, enfim, uma brincadeira com a própria forma disco, né? Sim. Inclusive o Parte 1 ele não tem muitos projetos solo que daria para classificar como um disco, um álbum mesmo, né? A maioria, mesmo os que se aproximam mais disso, como o Magus, não é uma coisa um pouco diferente. Ele é uma coisa meio... Acho que realmente do solo dele, eu acho que só o raciocínio quebrado que ele fala, ele se compromete com a forma disco de rap, né? Até o... É interessante isso, porque até hoje, né, o Parte 1, caso você siga ele, se você não segue, você vai ficar sabendo dessa informação agora, mas uma coisa bem clássica dele é que ele lança uma música todo dia 1º de janeiro, é isso, né? Ou é 31 de dezembro, 1º de janeiro. Ele parou de fazer isso já, esse ano ele não fez, eu acho. Ele não fez, né? Mas assim, isso é só mais um exemplo de como ele tá sempre, parece que tentando brincar com coisas que vão além de simplesmente
fazer um som, né? Mas ele brinca com a ideia do lançamento. Porque, pô, quem que lança um som no dia 1º do ano, né? É péssimo em questão de marketing. Se você entende qualquer coisa de marketing, de música hoje em dia, você sabe que você, sei lá, depois de novembro você nem lança disco. Você espera, né? Porque é uma época ali que ninguém quer ouvir, blá, blá, blá. Inclusive, como você mesmo falou, ele lançou o Magos no final de dezembro, né? Em 2008. Já 20 de dezembro. Vídeo, o próprio disco que a gente tá falando. Natal. Não, maluquice, né? Não, uma coisa que já mencionei antes que queria trazer mais é esse certo ressentimento, eu diria. Não necessariamente ressentimento, mas uma necessidade que ele parecia sentir ali de se distanciar e de ver de um jeito um pouco mais frio a própria indústria em seus diversos níveis, desde a indústria mesmo, a burocracia do dia a dia da vida artística, quanto em seus detalhes. Então, por exemplo, em posições de formato, sobre disco, sobre single, sobre música e tal. E o Magos, inclusive eu diria que é um momento inaugural do que eu chamaria de a segunda fase da carreira dele, né? Seria o parte 1 do Novo Testamento. Eu falei isso pra você já, eu acho muito importante pontuar isso. Que o parte 1 do Missouri Sunny do Raciocínio Quebrado, que é o primeiro disco dele solo, cara, já é um artista super desenvolvido, já é um artista super original. Tanto o próprio nome do Raciocínio Quebrado vem de uma conversa que ele teve com o Kamal, né? Se eu não me engano, que o Kamal falou, cara, o seu raciocínio... Reza a lenda que sim. Que ele falou, seu raciocínio é diferente, é quebrado, né? Então ele já sempre foi um artista original, um artista que não se compromete, né, com essas coisas. Mas a partir do Magos, eu acho que ele levou isso para outro nível e fundou o que seria hoje eu acho que o segundo momento da carreira do Parte 1, e que hoje em dia você tem projetos como esse de todo começo de ano, ou os últimos discos EPs que ele lançou esse ano, que é o Aficum e o Idão Nigun, que é uma maluquice. O cara é uma coisa completamente fora da curva, e não é fora da curva por si só, não é fora da curva por ser fora da curva, não é diferente só por ser diferente, é algo que tem uma deliberação ali, que é uma característica que eu falei que é comum, que é frequente na arte do Parte 1. Mas esse momento que, de 2008 até hoje, foi fundado para mim pelo Magos Operandi, que foi que ele decidiu, realmente, me pareceu... ele fez a própria forma rap, sabe? Ele fez uma forma rap relevante a ele e que é o que tem a ver com a criatividade dele, sabe? E eu nem vou entrar muito em detalhes porque é difícil de explicar, é mais fácil ouvir, mas algo definido por beats não convencionais. Ele joga estruturas formais pela janela, inclusive acho que o Magos é um dos últimos projetos dele que ainda dá para identificar ali ainda uma forma mais padronizada ali, por mais que já seja por si só bem diferente. Mas o que veio depois disso, sei lá, o Autoridade da Razão ainda beleza, que é o EP que veio logo depois do Magos Operandi. Aliás, não, veio um tanto depois. Porque o Autoridade da Razão parece que ele tem um foco maior na lírica, né? Sim. Parece que o Parte 1 realmente ele tinha escrito barras que ele queria, né? Tipo, mostrar, ele queria colocar. E ele fez o melhor pra essas barras serem o principal, né? Pra elas serem, tipo... O prato principal, a grande coisa. Normalmente não é... Isso é a exceção pro Parte 1, né? É difícil ele centrar um trabalho ao redor da lírica dele. Geralmente a lírica dele tá ali junto, bem equilibrada com a parte sônica, mas não é... Porque, né, você viu o do Kamal, como você usou de exemplo antes, é um álbum que o foco já tá na lírica. Até nas beats lá do Dominion, a beat do Kamal é muito mais simples, porque volta pra deixar ali a letra em completa atenção, completo foco. E o Parte 1... o Cortex Fan, ele vai rejeitar até título de música. O Cortex Fan é maluquice dentro da trajetória, da timeline mesmo do Parte 1, que ele fez o Magos em 2008, aí saiu a Autoridade da Razão, que é um EP que eu acho que é até mais tradicional, mais lírico que o Magos. O Autoridade da Razão eu acho que é de 2010, se eu não me engano, né? E em 2011 ele fez o Cortex Fan, que é um projeto completamente maluco. Eu adoro, é um dos meus discos favoritos do rap brasileiro, mas também mal dá pra chamar de rap, né? Quase que não é rap, quase que é outra coisa, é uma fusão ali. E aí a partir disso ele virou o Parte 1 do Novo Testamento, né? Não que ele não tenha feito trabalhos mais tradicionais depois, porque ele fez, então
Soube que eram dois dos meus erros desvencilhados de 2015, que é um compacto duplo, que ele volta um pouco para um formato mais tradicional, rap ali, dentro da estética Mas mais ou dele, menos, né? porque é bem drumless, Sim, né, ainda. sim. Não é esse que é aquele som que mal tem. Mal tem. Que a né, primeira mal tem batida, faixa, a primeira né? faixa é quase um spoken word só. Mas, Exato. mas a nível de atenção à rima, eu quero dizer, ele volta um pouco. Sim, Mas de sim. forma geral, parte 1 Não, dos definitivamente. últimos, sei lá, 13, 14 anos é esse cara aí que. Pô, é isso, cara. O que ele faz, a liberdade com Cara, que ele mexe ali com as coisas é é. referência pra mim, sabe? Eu sei que vai soar completamente tosco e clichê dizer isso, mas ele é um desses artistas que foi, dentro do próprio gênero que ele trabalha, criando um subgênero próprio para ele. Sim. No sentido, não num sentido de categorizar, num sentido etimológico, de trazer um nome, não, mas num sentido sonoro. O que ele faz é tão específico ao que ele faz que tá, claro, é hip hop, não vai deixar de ser. Até porque o Parte 1 tem ainda esse compromisso muito grande, né, com o rap, com a base, certas bases do que fazem uma música, né, dialogar com hip hop, com sample, com uma série de coisas, mas ele faz de um jeito tão autêntico e específico a ele que é difícil você botar no mesmo saco de outras coisas, é difícil comparar a outros artistas. Você pode comparar um elemento, mas aí os outros vão ser completamente diferentes. Sim. E aí você fica meio nessa. Eu já não gosto de comparar artista com outros artistas, por princípio, é uma coisa que eu não curto muito. Mas o Parte 1, principalmente, é um que realmente é complicado fazer, não dá pra fazer isso. Dá pra achar paralelos, dá pra... Inclusive a gente vai trazer depois uma pequena sessão de recomendações, você que gosta de Parte 1, ou você que está conhecendo agora e vai ouvir, depois que você ouvir, se você gostar, ouvir isso e isso. Mas realmente, é isso que eu falei, ele é um cara que ele tem um lugar que ele está confortável. E as pessoas em volta dele também parecem estar confortáveis com esse lugar dele, sabe? Eu tenho essa impressão. No sentido de que ele não segue muito trends, ele também não funda muitas trends, mas também ele não é um outsider, ele não é um ermitão, ele não é um Robert Johnston do rap, Daniel Johnston do rap, né? Nossa, confundi Robert Johnston com Daniel Johnston é foda. Robert Johnston. E o Magus, eu acho que ele tem esse aspecto, como a gente estava falando, mais disruptivo, muito devido ao contexto do rap nacional, realmente, que o Parte 1 vinha. A gente falou do álbum do Kamal, mas é interessante lembrar que você pega ali essa época, 2006, 2007, 2008, cara, era uma época meio, bem assim, eu sou hesitante para usar a palavra perdida do rap, porque eu não sei se era perdida, mas era uma época transitória. Você teve em 2006, sei lá, Falcão, Bagulho é Doido, do MV Bill, que é um disco maravilhoso, mas um disco ainda muito atrelado a uma outra era do rap. Você tem o próprio GOG fazendo um álbum que é o Aviso às Gerações, não sei, mas que é um disco que já premedita muito do que vai vir, já é o GOG fazendo uma leitura sobre como o rap tá mudando, e você tem o do Criolo Ainda é Tempo, que ele ainda assinava como Criolo Doido em 2006. E é um disco que na época não rolou muita... Ele foi reconhecido retrospectivamente a partir do Nó na Orelha, né? Importante pontuar. Sim. É um disco que até ser refeito em 2016 as pessoas não falavam tanto dele, não. Sim. E aí você vai ter em 2009, eu acho, a primeira mixtape do Emicida, né? Pouco depois do Parte 1 lançar o Magus. Que foi o que fundou esse momento, que já vai momento, trazer o rap pra... exatamente, pra essa nova era, que vai ser capitaneada pelo Emicida, pelo Criolo, aí depois quando vir com o Nó na Orelha, pelo, sei lá, Projota, por umas figuras assim, né? Vai ser um momento que o rap tá fazendo uma transição pra se afirmar num cenário mais festivo também. No meio disso tudo, você tem o Parte 1, que tá fazendo o quê? Tá afirmando o que ele faz, né? E ele faz o que faz sem pedir desculpa pra ninguém, sem também pedir pra ninguém, ouça meu som, eu sou tão original, tão diferente, né? Ele fala, ele abre o disco com o quê? Tudo é pessoal, me leve a mal. Porra, ele tá se colocando ali e é quase um privilégio, entre aspas, do artista independente pra mim isso.
Que é, tá, não Sim. tem menos público, tem menos isso, tem menos aquilo, menos alcance, etc e tal, mas ele consegue ser mais genuíno às vezes, sabe? E o Part 1 Sim, ele sim. aproveita isso de um jeito legal. Esse álbum acaba quase que tendo uma energia de um manifesto Quase isso. em certas né, ideias, o jeito que ele quer tanto passar uma coisa. E eu acho que dentro da carreira do Parte 1, e aí, de novo, isso daqui eu tô tirando completamente do meu cu, eu acho que é um disco que acaba sendo importante pra existir um Cortex Fan e todo o resto, não só pela exploração musical, sônica, mas por essa afirmação de estilo, de estética mesmo que ele faz nesse disco. E quando ele prega o pé no chão, quando ele bate o pé no chão, faz o Magus Operandi, o modus operandi dele, eu acho que isso vai ressoar, assim, isso vai, sabe, direcionar o resto da carreira dele. Ele não se deixou ser cooptado pelas modas passageiras, né, que o rap trazia, assim. Eu acho que tem um pouco a ver com isso, assim, pelo menos essa relação do artista e o seu meio, né? Ele é o que eu falei, foi o pivô da virada ali, do momento 1 pro momento 2 do Part 1, né? Que ele... E deixa eu te perguntar, Diogo, o que mais que você curte no Magus Operandi? O que faz ser um álbum que bate bem pra você? Vamos lá. Bom, eu sou fã do Part 1, eu gosto do jeito que ele rima. Alguma das minhas faixas favoritas que ele já fez são no Magus Operandi, então a bagunça das gavetas na música que me pega muito, eu acho simplesmente... É um esculacho, os versos dele são impecável pra mim. Pela Coleira, você mesmo comentou essa também, uma faixa que ela distou um pouco do Parte 1 de sempre, é uma faixa surpreendentemente rancorosa, ressentida, assim, amarga, sabe? E eu acho isso muito interessante, é um disco que ele tem... É o que eu falei, ele é um voo livre, tem seus altos e baixos, tem seus momentos, mas o que não dá pra dizer que não é interessante, porque é um disco muito interessante, né? Então, falta... É um álbum bem múltiplo emocionalmente, falta né? um pouco uma estabilidade ali, às vezes, que sei lá, que um raciocínio quebrado tem, que é uma coisa um pouco mais previsível, que não necessariamente é bom, mas tá lá. O Magus, ele realmente fala, ele se desfaz disso e mete bronca, sabe? Então... Eu gosto desse ritmo, esse ritmo do disco como um todo, eu quero dizer. Eu falei, ali nas últimas 3, 4 faixas, fica um pouco esquisito, eu acho, fica um pouco mal ajambrado, aí que eu acho que é o ponto fraco do disco. Mas eu nem acho, nem que eu acho as faixas ruins, eu só acho que fica um pouco largado no final, sabe? Vou falar de coisa boa, também tem que falar das coisas Eu ruins, acho que né? se perde um pouquinho. Mas, Sim. mas eu acho o que me pega de fato, não é o disco dele que eu mais escuto, não é o que eu mais gosto, eu diria. Tem outros que eu escuto mais, tem outros que eu gosto mais, que eu acho mais bem fechados, mais bem finalizados, mais interessantes pra mim pessoalmente. Mas o que me pega no Magus, e que foi o motivo que a gente escolheu pra falar dele hoje, pro nosso primeiro programa, é essa... Um álbum que não pede desculpa, é que ele é genuíno. Ele se afirma de um jeito que não é inseguro, mas também não é desumilde, sabe? É ele fazendo o que ele quer fazer. E tem poucas faixas com versos grandes, né? Então são... Na prática são 20 faixas, né? 20 contando com a bagunça das gavetas ao vivo. Das 19, sem a faixa bônus, é o quê? Umas 5, 6 que é rap mesmo, né? Um pouco mais, umas 7, por aí, né? E a maioria aí, no máximo. A maioria ou não tem letra, ou é uma coisa pequena ali que mal dá pra chamar de verso. Não é que seja ruim por causa disso, é legal. Mas as letras que tem, eu acho, em sua maioria, impecáveis. Então eu falei, Bagunça das Gavetas, porra, mora no meu coração, uma das que eu mais gosto dele. Moral Provisória Incrível. é linda. A Moral linda, Provisória, linda. acho que a nível poético, é uma das mais delicadas dele, eu acho, sabe? Que ele...
É uma das minhas músicas favoritas do Parte 1. É um pouco também... O Parte 1, ele geralmente é meio monotônico, né? Meio não, ele é monotônico. Né? Ele vai rimar geralmente numa cadência só, assim. E quando ele quebra isso, tende a ser impactante. Sim. Tem um momento que sempre me pega na moral provisória, que ele vai listando coisas que você tem que fazer, e aí quando ele vai falar... Ame mais que a uma última mulher. que ele lista é ame Nossa. mais que uma mulher, mas ele fala sussurrando, porque dá a impressão que ele tá perto da mulher dele. Sim. Né? Ou pelo menos eu, assim, tenho essa impressão quando você quer dar um conselho meio assim, mas você não quer ser ouvido, porque você não quer enfrentar a discussão que isso vai ter, ou às vezes a crítica. E eu sinto que tem um pouco disso, quando ele vem e faz o ame mais que uma mulher. Nossa, é maravilhoso, cara. Ele traz esse, e sempre me pega. Eu já ouvi essa faixa, sei lá, 50 vezes e ainda Sim. me pega. E a Joana Brito também, que é um feature na faixa, entra muito bem ali falando. Sei lá, é linda, é linda. Nossa, essa faixa é uma das que tem um alto astral, assim. Porra, eu gosto demais também, cara. É difícil, tem... Também traz muito da qualidade imagética do Parte 1, que é uma Sim. coisa que eu adoro também na lírica dele, né? Ele é um cara que consegue pintar imagens pra você e aí transitar entre imagens de escopos diferentes e que às vezes são projeções introspectivas e às vezes são retratos mesmo de cenas Sim. cotidianas. E o jeito que ele transita entre esses dois é definitivamente pra mim o forte da lírica. Isso é uma dele. coisa que eu gosto muito na arte em geral, principalmente na música e na poesia, né? Eu gosto bastante de poesia. E não por coincidência, alguns dos meus autores de poesia, por exemplo, favoritos, são os que fazem isso muito bem. Então a Szymborska, que é a poetisa polonesa, o Alberto, que era português e tal. O Drummond faz isso muito bem. É uma coisa que eu adoro, que é quando o artista, o autor, o escritor, ele pega uma coisa pequena, cotidiana, uma coisa comum, uma coisa corriqueira, e consegue transformar aquilo, sabe, aumentar aquilo e transformar aquilo em algo maior que a própria vida, sabe? Então, aí, um exemplo, o interlúdio da Joana Brito no Moral Provisória. O último que ela fala ali: mantenha intactas as imagens de sua primeira gravação, do seu primeiro teclado, do seu primeiro show, dos microfones apitando. Não existe razão para essas memórias deixarem de existir. Não existe razão para essas memórias deixarem de existir. Antes disso, o Parte 1 ele fala: escrevo para alfaiates, sapateiros e domésticas. Parece complicado, mas depende. Aí mais para frente ali... o que mais posso dizer se não enfrente seus demônios, colecione sonhos, respeite seus hormônios, grite se quiser, concorde se puder, ame mais que uma mulher, né? Ele não tá falando nada tipo... As imagens em si, a poética dele não é nada muito fora do corriqueiro. Parece uma conversa, é prosaico, né? Uhum. Mas aquilo adquire uma solenidade, adquire uma autoimportância que parece maior do que o universo, sabe? Momentaneamente, quando ele tá falando aquilo, o negócio representa muita coisa. E é uma qualidade que eu acho linda. No cinema, eu tenho visto muito filme do Oshima recentemente. Você deve conhecer ele, claro. Uhum. Sei que me passou uns dele, inclusive, tem um tempo atrás. Ele sabe fazer isso muito bem. Pegar coisas pequenininhas ali, detalhezinhos. Cinema japonês tem isso, né? Não vou entrar numa tangente de falar de cinema japonês do século XX, tanto mas... que o termo que se fala em inglês, né, mas que é slice of life, né, Exato. que seria uma fatia da vida, traduzindo literalmente, é muito atribuído, né, a obras narrativas japonesas, que são obras que têm um pouco dessa qualidade, mangá, né, qualidade mais cotidiana. Assim, eu gosto disso. Né, você acha isso? O Part 1, ele raramente usa imagens grandes. Às vezes ele usa umas bem grandes. Aí, começo da moral provisória: tudo que compro nesse mundo não é meu. Finjo ser ateu para regular quem se perdeu. Tá, é um pouco megalomaníaca essa em específica. Mas, de forma geral, é isso. Umas coisas pequenas, assim. Na fila da escola maternal, jardim e pré, a maçã da professora que chega pra aula a pé. Ignorando o detalhe que no Brasil não existe isso de professor comer maçã na aula, isso é coisa de filme americano. Mas, pô, o cara fala de escola... total. Escola maternal, jardim e pré. Cara... Entende? É esse tipo de coisa, sabe? Escrevo pra alfaiates, sapateiros e domésticas. É uma barra que eu acho linda essa. É linda. Sabe? É linda.
Não, essa é um dos pontos altos, assim, definitivamente a bagunça das gavetas, a moral provisória pela coleira, são as três, assim, questão Sim. de rima que me pegam de uma maneira muito grande. Como você falou, pela coleira também é um dos cuts, provavelmente uma das músicas mais dark que o Parte 1 tem em sua discografia inteira. E entrega nesse sentido. Sim. De ser, se você falar assim, ouve essa, é o parte mais dark que você vai ouvir. E é exatamente o que eu espero dele, se alguém me falasse isso. E eu gosto muito, porque ao mesmo tempo que ela é dark, ela nunca é gratuita. Ela é triste, ela é melancólica, mas ela faz sentido, ela é uma emoção, né, bem, que faz muito sentido. Esse álbum, ele tem uma essa uma não chega a ser, essa não é emocional. autoindulgente, né? Não que eu acho que ele seja muito isso. Às vezes ele é um pouco, mas essa definitivamente não é. E é que teria mais espaço para ser por acidente, né? Que infelizmente é comum isso. Sim, definitivamente. Músicas até mais... a coisa do leva o mal pela coleira, essa própria imagem, né? Ele fala de pisar na bandeira, né? Quem jurou amor eterno, mas já pisou na bandeira, eu tenho exatamente nada a ver com isso. Nossa, esse pesa também, é uma né? coisa... pesa. E, enfim, né? Eu acho que é muito, né? É aquilo que a gente tava falando. É o parte 1 sendo assertivo em relação à sua autenticidade em meio de uma cultura que tá sendo cooptada, né? E aí, sei lá, meio que, tipo, ele vai permanecer ali, sendo ele. E é isso. Eu amo muito alguns instrumentais desse álbum, porque não é sempre que eu gosto dos instrumentais do Parte 1. Às vezes eu sinto que eles ficam um pouquinho de lado, porque às vezes eu sinto que o Parte 1 rima tão bem que daí você quer mais dele rimando. E aí vem essas faixas instrumentais, que às vezes são meio quadradas, e você fica ali sedento por mais uma rima, porque ele rima de uma maneira tão bonita. No Magos, eu não acho que isso acontece em todas as faixas. Eu queria só mencionar que é uma das minhas favoritas do disco, é a faixa Tinta Incrível, que eu acho maravilhosa. É, pra mim, um dos melhores instrumentais, um dos melhores arranjos que o Parte 1 tem na carreira dele, assim. É linda, linda. Tem uns sintetizadores bem quentes, um beat bem aveludado. É uma que tá em repeat desde que a gente ouviu o álbum, né, pra fazer o programa, mas aí, claro, sempre tem aquelas faixas que escapam pra playlist do dia a dia. E, pô, Tinta Incrível é muito boa. É uma, assim, que eu não consigo não ouvir ela de novo, querer botar de novo. Dá vontade de fazer um remix, botar alguma coisa em cima dela, né? Uma capela, fazer uma letra, né? Dá vontade. Dá não, vontade. Ela é linda. Cara, uma coisa que a gente tá falando bastante sobre como o Parte 1 é disruptivo, como ele quebra com a forma e tudo isso. E às vezes eu sinto que alguém que não tá escutando alguém que não tá escutando não tá pensando nada. Alguém que está nos escutando, mas não escutou Parte 1, não teve a experiência de escutar o Parte 1, pode estar, principalmente alguém mais novo, vou colocar, se você é um fã de rap um pouquinho mais novo, você pode estar pensando, quando a gente fala de rap, experimentalismo, numa coisa que cai mais pra esses clichês modernos de tipo um JPEG Mafia, essa galera que, né, é disruptiva nesse sentido. Mas Noisezão, uma coisa que eu acho né? interessante mais noise, sei lá, vamos ao clichê dos clichês, o Death Grip, sei lá. Mas uma coisa que eu acho interessante do Parte 1 é que ele é disruptivo em vários elementos, mas a mixagem não é um deles. A mixagem do Parte 1 não é um elemento disruptivo, ou violento, ou agressivo, ou nem sequer experimental. O som dele não costuma ser agressivo, né? Mas tá, é tão válido quanto, tão experimental quanto. É que normalmente a gente associa experimentalismo com Sonic Youth, sei lá. Sim, exato. Então, eu queria trazer isso, que eu acho que onde ele não é... ele não vai... Ele vai mixar o disco dele de uma maneira bem clássica. Eu quero dizer, quem mixou o disco dele é o Vander Carneiro, que é um dos dois irmãos Carneiro, que é ele e o Newton Carneiro. Esses caras são, tipo, responsáveis por grande parte da mixagem do início do hip hop. Eles mixaram, sei lá, Raio X do Brasil, o primeiro disco do MV Bill, Detentos do Rap, Taíde DJ1, tipo, um monte de coisa, assim, que você pode pensar do primeiro momento.
Um monte de coisa que você pode pensar do primeiro momento do hip hop foi mixado pelo Newton Carneiro ou pelo Vander Carneiro ou pelos dois. E o parte 1, eu suponho que ele seja amigo do Vander, mas ele sempre trabalha com o Vander Carneiro. E eu acho interessante isso porque, ao mesmo tempo que o parte 1 não é disruptivo nessa parte que a gente... Ou nem lo-fi, nem nada, assim. Ele segue uma mentalidade de mixagem bem clássica. Na forma, ele vai ser. E eu queria tocar na faixa 18. Eu queria comentar sobre ela. Porque, você não ia resistir. sabe Eu sabia que você não ia resistir, cara. Eu não resisto comentar sobre ela. E eu ainda penso assim que, provavelmente, quando o parte 1 fez o Magus Operandi, ele nunca pensou que alguém ia ter alguma coisa pra falar sobre essa faixa. E ainda por isso que eu quero comentar sobre ela. É que, né, se você não ouviu o disco, é uma faixa de, 2 segundos? 3 segundos? Uma coisa assim, né? Não é uma faixa. É só uma piada estrutural ali. Não sei o que dizer. Uma brincadeira meio John Cageana. Sei lá, uma faixa que não é uma faixa, porque tem 3 segundos e ela toca e acaba. Mas ela existe. Você pode, né, dar stream nela. Você pode interpretar como um comentário à indústria fonográfica. Você pode interpretar como uma brincadeira do parte 1. Mas eu acho interessante. Eu tinha que citar a faixa 18. Mas pelo motivo que eu penso que ela foi feita para não ser citada. Então eu queria quebrar um pouquinho isso. É que realmente, não, eu poderia entrar numa tangente aqui, ficar mais 1 hora falando sobre música experimental, música concreta, e eu chego à conclusão que, na verdade, a faixa 18 é o parte 1 fazendo uma fusão muito bem pensada entre John Cage e Napalm Death, né? Que tem aquela música de 1 segundo. É o concreto experimental do hip hop, exatamente. É uma música literalmente fusão de John Cage com grindcore, pô. Você tá maluco. O cara MC pioneiro em misturar. A gente fala muita besteira, mas eu acho que é justo, porque se a faixa 18 não deixar escancarado o que a gente vem falando nesse episódio, de como esse disco ele tem um lado de comentário acerca da música, brincadeiras acerca da forma, a faixa 18 é tipo a cereja no bolo, é o prego no caixão desse comentário. E que pode, às vezes, até passar meio despercebido também. Mas é uma grande faixa. Até porque é meio difícil perceber, né? Sim, 2 segundos de silêncio. A primeira vez que eu ouvi, porque eu não fico olhando a tracklist, eu demorei umas 3 ouvidas pra entender que essa faixa existia. Uhum. Então, sei lá, é interessante isso daí também. Esse disco como um todo, né? A gente realmente poderia ficar falando muito mais dele. Você tem alguma coisa aí que você quer acrescentar pra fechar a discussão sobre o Magus Parte 1? Cara, eu tenho certeza... Que? Cara, o que foi isso, cara? Tem que deixar isso, inclusive. Você tem alguma coisa que você quer acrescentar pra finalizar a discussão sobre Magus Operandi do Parte 1? Cara, com certeza quando a gente terminar de gravar eu vou pensar em alguma coisa que eu poderia ter falado ou me arrepender. Mas no momento, eu acho que é isso. Eu daria pra entrar mais em detalhes, mas, cara, acho que o importante foi falado. A gente ficar se alongando muito também não é legal. Deixar em aberto um pouco para nossos ouvintes irem escutar ou reescutar o disco. Você concorda, você discorda, você acha a gente inteligente, você acha que a gente é burro, você quer xingar a gente. Manda um salve aí. Eu prefiro não ter essa opinião. Se você me acha burro ou não, guarda pra você mesmo. Eu tô de boa. Tá, justo. Deixa eu me achar inteligente. Se você acha o Rafael burro, você fala só pra mim, não fala pra ele. É, isso. Aí você faz uma linha cruzada e aí eu sei... Enfim, não, tá. Mas olha, eu recomendaria Magus Operandi se você nunca escutou, se você gosta de rap nacional. Eu recomendaria. É um disco legal, é um disco dinâmico, passa rápido, não é maçante. Se você... já escutou ou não escuta há muito tempo, dá outra chance. Ele às vezes parece ali meio perdido dentro do catálogo do Parte 1. E é um pouco mesmo, eu acho. Ele é pouco, mas eu acho que por aquilo que eu falei, de ser transitório, né? Momento de transição. Exato. Ele tá indo de lugar pro outro. Tenta enxergar ele sobre uma nova perspectiva, entendendo essa transição, e eu acho que ele acaba ficando mais legal. Eu acho que os altos dele são altos dos mais altos que o Parte 1 atinge em sua carreira.
E os baixos tão ok também, tão normais pro que o Parte 1 faz, não é nada, assim, não tem nenhuma grande faixa ou problema que você fale, nossa, meu Deus. Que bosta, né? No geral é um Não disco bem existe bom. isso. Pra 2008, que é um ano que eu, assim, não sei se eu consigo puxar tantos discos que eu reouço hoje em dia, Magus Operandi definitivamente é. 2008 foi bom pro underground, saiu umas coisas boas, mas o rap de forma geral no Brasil nessa época tava num momento meio esquisito, né? Tava logo antes de começar esse momento muito bom, que foi muito rico, que foi, eu diria que começou com a primeira mixtape do Emicida do Cachorro e terminou com o Convoque Seu Buda do Criolo. Linhas gerais, mais ou menos Sim. essa fase, esse momento histórico. Então tava meio que saindo do momento anterior, entrando nesse, ainda tava uma coisa meio esquisita. E pra mim esse disco, o Magus Operandi, ele é quase uma ilustração, ele é quase uma crônica sobre como o rap tava nesse momento. Enfim, a gente comentou disso já, mas eu realmente queria Não, pontuar mas esse isso, é um que eu bom acho muito jeito de importante. sintetizar. Eu acho um ótimo jeito de sintetizar, é bem isso mesmo. É um álbum super introspectivo, mas que de uma certa forma ainda dentro dessa viagem própria do Parte 1, conta muito sobre o momento que o rap vivia. Em uma época que já é um pouco esquecida, né? E que é mais referência pra hoje em dia do que a gente pensa, né? Total. Parte 1 é o MC favorito de muito MC favorito, com certeza, né? Já dizia. É. Então, que você recomendaria? O que você recomendaria pra quem ouviu e gostou do Parte 1? Que não seja outras coisas do Parte 1, obviamente. É muito difícil. A gente já falou sobre isso antes. Eu acho que assim, se você nunca ouviu Missouri Sana, vai ouvir Missouri Sana, que vale a pena, que é o grupo que o Parte 1 tinha antes. A gente falou bem pouco sobre, mas é um estilão mais clássico. Tem o Secreto, que é um outro MC, mas vale a pena. Eles têm um EP e um álbum. Tem uma música no Magus Operandi, que é a Enigma, que é a faixa 17, É. que na prática meio que é uma música do Missouri Sana, porque são os três juntos de Exato. novo. Até a forma da rima, do beat, é muito característico do Missouri Sana. Não à toa é uma das faixas mais. É a segunda faixa mais ouvida no Spotify do Magus Operandi, né? Tem 63 Faz mil sentido. aqui, as outras tem, tipo, sei lá, nem 10 A mil. primeira é o quê? A bagunça das gavetas? Não, a eu primeira é acho, tá? Moral Provisória. Bagunça das Gavetas tem Moral 21 mil Provisória, só. mas... Moral porque a Provisória tá bagunça das muito na gavetas frente. ele vai refazer, né? E aí eu acho que a outra versão é mais escutada do Que é a versão primeira, do né? Autoridade. A versão do Autoridade tem quase 1 milhão, a versão do Magus tem 20 mil. É bem maior. Mas enfim. Fora isso, tem o teu Thiago Frugoli, que é um produtor O paulista, Thiago Frugo ele é também muito rima. bom também. Ele é Eu gosto muito bom. Ele tem um EP em específico que chama Báscara, que eu gosto, que você encontra no. Sim. Acho que no YouTube, no Bandcamp dele, e que Sim. me lembra o Autoridade da Razão, em específico, do Parte 1. Tem a ver, Porque tem a ver. é o Thiago, acho que meio que valorizando as barras dele, quando normalmente ele valoriza mais a produção. O que Sim. faz sentido porque ele é um produtor. Mas eu gosto bastante desse EP e, sei lá, se você nunca ouviu e gosta de Parte 1, dê uma chance, porque eu acho que você pode curtir. Sim, eu acho legal. Não gosto mesmo de ficar comparando muito, eu não acho isso legal, mas de vez em quando só um pouquinho tudo bem. Eu acho legal o Frogo, que ele parece seguir um pouco a escola Parte 1 de rima e de beat. Sim. Não que ele não seja original, pelo contrário. Eu acho que dentro do rap ele é um dos caras mais originais que tem. E isso já faz um tempo. Mas se for pra brincar de comparar com o Parte 1, que eu nem sou tão a favor assim, mas tá, vamos brincar um pouquinho aqui. Se for pra fazer essa comparação, ele me parece... Ele é mais seco, assim, mais minimalista, sabe? Ele é mais enxuto. Tanto os beats dele quanto as rimas parece que é tipo quando falam que o Graciliano Ramos escreveu Vidas Secas, que era um calhamaço gigante. Ele foi cortando até não sobrar quase nada. O livro de Vidas Secas, hoje em dia, a versão que foi publicada tem, sei lá, não tem nem 100 páginas. E é uma coisa meio assim, o som do Thiago Frugo ele é específico, ele é exato, entendeu? Mas aí Não tem gordura. É sem gordura, é o que precisa e pouquinho mais e olha lá. Mas aí indo pro outro lado, outro cara que eu também gosto de recomendar pra quem curte Parte 1, que eu acho que tem tudo a ver, é o Mahal. E aí o Mahal é o contrário, o Mahal ele é super exuberante, ele é super maximalista, então... O Mahal, pra quem não sabe, ele é um pouco anterior ao Parte 1 já, o primeiro disco dele, que é o Saifa Sônico, é de 99.
É muito bom, eu gosto muito desse disco. Ele lembra bastante o Parte 1 em muitas coisas. A produção nem tanto, a produção do Sci-Fi Sônico é bem mais tradicional, é mais convencional. Mas o jeito que o Mahal faz as músicas, as rimas, ali, a escrita mesmo, eu não vou dizer que é parecido, não é? Acho que é difícil ter alguém realmente parecido com o Parte 1. Mas lembra bastante, quem gosta de um tende a gostar do outro. E aí, como última recomendação, eu queria falar também do Elo da Corrente, que eles eram colegas do Parte 1 no Rimahara. E dentro do Rimahara, eu acho que é os que mais têm a ver com ele e os que tiveram mais uma influência mútua, né? Um influenciou o outro ali dentro. Não tenho nenhuma grande confirmação sobre isso, mas é a minha teoria, depois de alguns anos escutando, de vários anos escutando o som dos caras, eu tenho essa impressão. Então, essas são minhas recomendações. O Mahal Reis para um lado, Elo da Corrente para outro. Você falou do Thiago Frugo, ele pensou em mais alguém? Cara, eu fico nisso mesmo. É um pouco difícil. Eu acho que isso diz muito sobre o Parte 1. O fato que é tão difícil recomendar uma coisa parecida com ele. Realmente, assim, eu acho que isso só diz, sabe? Só diz a respeito da autenticidade dele. Porque eu penso em alguma coisa, mas aí me vem 30 motivos pelo qual é completamente diferente do que o Parte 1 faz. Não, tem muita gente tanto contemporânea quanto da época, que dá pra ver que tem uma referência muito grande nele, né? Acho que hoje em dia até mais do que antes, mas parecido mesmo, é difícil. Se você nunca ouviu o álbum do Kamal que a gente falou, Non do Corduco, ouça, vale a pena. Por favor, tem ouve um pra feature ontem. do Parte 1, que é o mesmo som do Magus, Sim. mas não é alguém que é parecido com Parte 1, mas que era ali da mesma cena. Mas complementa. Então compartilham referências. Eu gosto do Kamal e do Parte 1 juntos, porque o estilo deles é bem diferente. Não muito diferente, tem bastante coisa a ver, mas é essencialmente diferente, eu diria. Mas combina. Os Sim, dois, eles total. têm uma química muito boa ali, eu acho. Sabe? Igual, tipo, sei lá, Black Alien Speed lá no começo. O que os caras tinham era muito química também, né? Além de todo o resto, tinha uma coisa que rolava muito bem ali, uma dança entre os dois, né? E o Parte 1 e o Kamal é um exemplo disso pra mim. É perfeito, os dois se complementam muito bem. E outro teste da autenticidade do Parte 1, só antes da gente fechar, é o fato que quando você vê algum MC se declarando muito fã dele, dizendo que foi muito influenciado, geralmente é alguém muito único também, como o Oji, que claro, já fazia ali rap, também era contemporâneo dele, mas que é alguém que você encontra em entrevistas, como nomeando o Parte 1 como uma das suas grandes influências e uma das suas principais influências, acaba mais sendo num sentido de influenciar ele a ser autêntico, do que influenciar ele a imitar o Parte 1, sabe? Então ele é um desses artistas que eu acho que a influência dele também vem em influenciar a autenticidade, né? A especificidade, assim, se o Parte 1 pode ser tão único, eu também posso. É uma influência menos formal e mais filosófica, né? Quase. O que eu acho que acaba sendo mais legal até, né? De certa forma. Mas enfim, esse foi nosso papo sobre o Magus Operandi. Agora, antes de você ir embora, se você curtiu essa conversa, a gente vai estar sorteando uma moto. Vazar, uma viagem para Ilhéus. A gente vai sortear... essa é boa. Dependendo do disco que a gente sortear, eu preferi a viagem pra Ilhéus. Pode ser. Mas... Explica aí o esquema, então. Mês que vem vai ter um outro episódio, né? O próximo episódio aqui na Rádio Cepas tá tudo sendo mensal por enquanto. E a gente vai estar falando de um novo disco, mas a gente já vai estar spoilando, né? Entregando aqui qual é o disco, porque é o seguinte, você tenha curtido, você pode ouvir ele antes. Sim. E aí meio que participar da conversa aí na sua mente esquizofrênica. Tá, deixa eu explicar então o esquema. É o seguinte, a gente... esse primeiro episódio aqui a gente combinou, disso que a gente conversou e combinou que ia ser o Magus Operandi, só que daqui pra frente vai ser por sorteio. Então a gente tem uma lista que a gente elabora, cada um de nós nomeia 3 discos, para um total de 6 discos na lista. A gente rola um dado e um desses discos vai ser sorteado e vai ser o que a gente vai ouvir e gravar o episódio daqui a um mês. E a gente tem essa listinha. E aí, por exemplo, se cair vamos supor, sorteou um dos discos do Rafa, aí eu que não fui sorteado dessa vez, eu vou preencher aquela vaga lá. Então o próximo sorteio vai ser 4 discos que eu nomeei, 2 que ele nomeou, e assim fica justo, né?
Pra ficar uma proporção mais ou menos igual ali, né? Matematicamente falando. Mas Se esse depender papo do é Diogo, chato, a gente então... só vai discutir Projota por anos nesse programa, então é É. importante Não, eu balancear botaria pouquinho. um do Polo ali no meio ali pra balancear, vai. Nunca se sabe quando a gente vai sortear um Cara, Patrick pior Orla. que eu acho legal o Polo, cara. Eu acho interessante discutir o que o Polo fazia porque eles foram tiveram entre os primeiros ali que trouxeram o crunk, né? O que antes do trap já. Sim, sim. Mas o Polo fazia um crunk em, sei lá, 2008, 2009, não sei. E, cara, ninguém nem sabia o que era crunk fora de Atlanta, tá ligado? Porra, é maluquice Sim. isso. E eu acho que não é tanto sobre também o mérito só de qualidade Sim. do disco, tipo, vamos falar sobre esse disco porque ele é foda, mas se ele gera uma conversa, sabe? Se a gente conseguisse ter uma boa conversa sobre o álbum do Dogão é Mal, eu sou a favor da gente sortear Dogão é Mal. A questão é, existe uma boa conversa ou vai terminar com um suicídio múltiplo de todos ouvindo? Então não sei, é isso que a gente tem que Só tem pesar. um jeito de Mas vamos lá, saber. você quer falar dos 3 Vamos discos lá, que vamos você lá. escolheu pra pôr na lista, sem nenhum grande spoiler sobre eles? Tá. Então, os discos que eu nomeei pra esse primeiro sorteio é Munhoz e Professor é Mistério, Beats e Rimas, volume 1, de 2005. Henrique Fuentes, Agora, de 2013. E Sarcasmo e Choco, Para Além do Capital, 2008. Esses são os 3, pode ser que seja um desses que a gente vai falar mês que vem. Isso aí. E aí eu nomeei 3. Como é importante só dizer uma coisa antes de eu falar os meus 3. A nossa ideia aqui é a gente tá falando de rap principalmente no Brasil, mas também um pouco na América Latina e assim, vamos dizer, na Iberoamérica, ou seja, na Espanha e lusofonia, Portugal também. Boa, né? Não, Pegando ali no... poderia entrar Angola também, Moçambique, Cabo Verde. Também, né? também. Não, Poderia. definitivamente. Definitivamente. Na lusofonia. Uma hora vai entrar. Vai. Só realmente eu acho que é mais fácil dizer que a gente tá excluindo rap em inglês. Sim. Esse é o jeito até mais fácil de dizer. Isso porque já tem uma abundância de gente. Você acha outros 2 caras falando sobre o teu álbum do MF Doom favorito, Sim, tá ligado? é. Não é isso que a gente tá aqui pra fazer. Mas, os meus... Dito isso, então, pra não parecer tão estranho, os 3 discos que eu elegi pra pôr no sorteio, o primeiro é... Aerolíneas Maquisa, do grupo chileno Maquisa, um álbum de 99. Depois, o Estilo Foda-se, do Chile. É o grupo da Ana Tijoux, talvez aí você já tenha ouvido falar. Aí depois o álbum O Estilo Foda-se, do De Leve, de 2003, ex-membro do Quinto Andar. E a mixtape Projecto Mary Witch, do Alan Halloween, rapper da Guiné, mas radicado em Portugal, né, de 2006. Então, 6 discos são esses. Agora, eu faço as honras, sorteio pra gente. Você, mês que vem. você atribuiu aí um número pra cada um, né? Você vê que não é trapaça. Agora eu vou rolar o dado. Número 5. Olha só, temos O Culto de Patrick Orla. Não, temos... Não tava nem concorrendo, né? Tá, não, agora falando sério, gente, sem piada. O disco que a gente vai falar mês que vem é Munhoz e Professor é Mistério, Beats e Rimas, volume 1, de 2005. Vai ser interessante, porque só pra contextualizar um pouco, é um disco de produtor, né? O Munhoz, que inclusive trabalhou muito com o Parte 1, ele era do Rima Rara, ele foi do Contrafluxo, foi do Ascendência Mista, tem um disco por cada grupo. E esse é o disco solo dele, só que é um disco de produtor. Ele rima algumas faixas, ele tem vários versos, mas o negócio é que é um disco desses de produtor, tipo DJ Khaled. Another one. Não, mas o DJ Khaled não produz porra nenhuma, o Munhoz ele produz mesmo, assim. Ele fez vários... Sim. Eu disse que ele produziu os beats, fez uma curadoria, chamou uma galera pra rimar. Então tem muitas presenças ilustres nesse disco. Tem a Lourdes da Luz. A música da Lourdes da Luz nesse disco eu acho maravilhosa. Puta que pariu, que coisa boa. Mas enfim, também é um formato já diferenciado, né? Não é uma coisa tão convencional assim. Não dá pra falar desse disco como a gente falaria, sei lá, do De Leve ou do Henrique Fuentes, né? Claro. Que é Não, e vamos aproveitar e contextualizar um pouco aí da história dos discos de produtor, Sim. dessa história deles no Brasil, o que aconteceu com ele hoje em dia. Enfim, tem bastante a ser dito. Então é isso aí, galera. Daqui a um mês estaremos aí discutindo Munhoz e Professor é Mistério. Eu sou o Rafael. Eu sou o Diogo. E é isso aí, galera. Valeu por terem ouvido. Tamo junto, é nóis. Da hora legal. Até mês que vem.